Olá a todos! Hoje vamos fazer uma demonstração de como completar uma tabela de verdade. Para ser mais fácil a sua compreensão, é importante que tenham visto a apresentação feita no Gama sobre este tema. Vamos resolver então juntos um pequeno exercício. E que exercício é este? Temos aqui uma igualdade e o nosso objetivo será utilizar a tabela de verdade para verificar essa igualdade. Então, temos isto estruturado em passos. Num primeiro passo, temos que construir uma tabela. Para construir a tabela, temos que ter em atenção algumas questões, nomeadamente, quantas proposições estão envolvidas e quantas conexões ou que tipo de conexões existem na nossa igualdade. Depois disso, temos que preencher a tabela com os valores lógicos das proposições e, finalmente, tirar uma conclusão. Será sempre mais fácil, ao construir a tabela, se nas minhas colunas eu colocar por cada uma as conexões daquilo que eu preciso, passinho a passinho, para no final garantirmos que não cometemos nenhum erro. Então, tenho aqui um exemplo. Cá temos a nossa equação, a nossa igualdade daquilo que a gente quer. E quando eu olho para ele, o que é que eu tenho envolvido? Tenho envolvido duas proposições, a proposição P e a proposição Q, e duas proposições e eu tenho 4 linhas. Isto porquê? Porque a proposição P pode ser verdadeira e falsa, e a Q pode ser verdadeira ou falsa, e eu posso ter as combinações entre elas. Mas tenho mais. Tenho um não P, tenho um P e Q, tenho a negação do P e Q, e tenho um ou entre o não P e o não Q. Então, vamos começar por preencher a tabela. Primeira questão, pomos proposição P, os valores lógicos e a hipótese para a proposição Q. A proposição P sendo verdadeira, a Q pode ser verdadeira ou falsa. A P sendo falsa, a proposição Q pode ser verdadeira ou falsa. Passo seguinte, continuamos a preencher a tabela. E desta vez vamos fazer o quê? A negação das proposições. Na negação das proposições, o que é que isso significa? Vimos também na apresentação sobre as tabelas de verdade que a negação que faz com que a proposição assuma valor lógico contrário. Portanto, onde a proposição P é verdadeira, a não P é falsa, e onde ela é falsa, a não P é verdadeira. E o mesmo se passa em qualquer conector, em qualquer proposição, desde que eu tenha uma negação. De seguida, preenchemos P e Q, esta coluna. Voltamos. Outra vez. Na apresentação Gama, existia já uma tabela de verdade sobre o conector I. E o que é que ele nos dizia? Que duas proposições ligadas por um I só são verdadeiras se ambas forem verdadeiras. Então é o que nós temos aqui. P é verdade, Q é verdade, P e Q é verdade. De qualquer outra combinação tem sempre uma ou mais proposições falsas. Então, o I entre elas é falso. Quando negamos esta proposição, a negação o que faz? Altera o valor lógico. Então é isso que a gente vai fazer. Onde P e Q é verdade, não P e Q é falso. E o mesmo se passa nas restantes elementos da coluna. Falta-nos a última parte. Com isto, a gente já verificou como é que fica a tabela de verdade do primeiro termo da minha igualdade. Então agora o que é que temos que fazer? Temos que ir preencher a última coluna da tabela. Aqui. Não P ou não Q. Com um ou, o que acontecia era o quê? Portanto, neste momento, as colunas em que eu tenho que prestar atenção são estas. Não P e não Q. Portanto, esta coluna e esta coluna. Quando nós tínhamos uma disjunção, um ou, o que é que acontecia? Só era falsa se ambas as proposições fossem falsas. Tirando isso, bastava uma ou as duas serem verdadeiras e a disjunção era verdadeira. Que é o que temos aqui.
Se compararmos esta coluna com esta coluna, o que é que verificamos? Os valores lógicos que lá estão incluídos, certo? São exatamente iguais. E então, através do recurso a uma tabela de verdade, conseguimos provar que esta igualdade é uma igualdade verdadeira. E é simples assim. Lógico que este exemplo que eu dei foi um exemplo muito simplificado. Bastava termos outra proposição e a nossa coluna já ia crescer, porque eu já ia ter combinações, já podia, imaginem, uma P, uma Q e uma R. Se eu tivesse uma outra proposição, o que é que ia acontecer? Eu teria muito mais combinações, as minhas linhas iam ser muito mais. Okay? Mas funciona sempre da mesma maneira. Então, conclusão, verificámos a igualdade. Sim, foi o que fizemos quando comparámos as últimas duas colunas da tabela de verdade. Em jeito de resumo, o que é que a gente pode aqui ter? Primeiro passo, observar as proposições e as conexões. De seguida, construir uma tabela com base nessas observações. Porquê? Com base nela, porque precisamos saber quantas proposições temos, que conectores temos, quantos temos, como é que eles estão relacionados. Depois, preencher a tabela com os valores lógicos. E, finalmente, analisando a nossa tabela, ou as últimas colunas da nossa tabela, vamos tirar conclusões. Se sim, se é verdade, ou se não. E com isto, terminamos a nossa aula e vamos nos encontrar brevemente para mais um tema empolgante da matemática.